uma das suas mãos e diga: eu tenho a marca. Boa noite a todos. Boa noite. Quem me conhece me chamo Juliana, sou paroquiana desta igreja de Vicente. Recebi o convite da Lili com bastante carinho, Então vamos hoje, a palavra se encontra em Isaías 64, versículos 1 ao 3. Na Ave Maria 1026. Para ajudar. 26. 1026. Isaías 64. Do 1 ao 3. Amém? Amém. Ora, se rasgasseis os céus, se descesseis, também fazer desabar diante de vós as montanhas, como o fogo faz fundir a cera, como a chama faz evaporar a água, assim faríeis conhecer os vossos adversários, quem sois, e as nações tremeriam diante de vós, vendo-vos executar prodígios inesperados, dos quais nunca se tinha ouvido falar. Palavra do Senhor. Quando eu recebi essa palavra, inicialmente iniciei a meditação, pesquisando outras traduções, me chamaram muita atenção. Então eu trouxe a Bíblia da Pastoral e eu quero também proclamar a palavra que vai trazer muita luz para essa pregação. Eu acho que o Espírito Santo se pode fazer sentido, por exemplo. Então, pela outra tradução, fica assim: como fogo queima nos ramos secos e faz ferver águas, assim o fogo destrua teus adversários, para que teu nome seja conhecido entre os teus inimigos. Assim hão de tremer as nações diante de tua face, ao realizares coisas terríveis que não esperávamos. Tu descestes e diante de tua face os montes se derreteram. Desde os tempos antigos nunca se ouviu falar, nunca se soube e o olho jamais viu um Deus, além de ti, que tenha feito tanto por aquele que nele confia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra hoje anunciada vai ser refletida nessa tradução. E o que Deus suscita, nessa palavra? Eu quero meditar no primeiro momento cada frase, esses 3 versículos, Deus foi colocando assim: como fogo queima os ramos secos e faz ferver as águas, é o Espírito Santo, que apaga, destrói os ramos que estão secos e que não servem mais. E também é o mesmo Espírito que tem o poder de animar, de levantar, de fazer crescer, de dar ânimo, de mudar todas as situações, até aquilo que está morno, que não esquenta mais. Ainda no versículo 1, assim o fogo destrua os teus adversários, para que o teu nome seja conhecido entre os teus inimigos. E aqui Deus apresenta um desejo para a gente, um pedido para que o próprio Espírito Santo dele, destrua os nossos adversários, os seus adversários, e que o nome de Deus seja conhecido pelos nossos inimigos. Por isso que trimam diante de Deus. Ainda no versículo 1, versículo 2, quando a gente lê assim: hão de tremer as nações diante de tua face, realizar coisas terríveis que não esperávamos,
É uma explicação, né, esse terrível aqui não é um terrível negativo, mas é das coisas maravilhosas que Deus pode fazer no nosso mundo. Muitas das vezes nas nossas vidas é um combate. Não um combate necessariamente com um duelo, como se eu fosse lá brigar com alguém. É um combate contra as coisas, às vezes, que nos impedem de estar na presença de Deus. Às vezes, as coisas que nos afastam, mas não necessariamente ou só coisas negativas, ruins, não. As coisas do dia a dia, que você às vezes não tem tempo, fala assim, não tenho tempo hoje para fazer tal coisa, para orar. Então, o que pode estar te tirando? Então, isso impede das maravilhas chegar a nós, de nos alcançar. Tu desceste diante de tua face, os montes derreteram. Quando o Espírito Santo é invocado, o nosso orgulho, a nossa soberba, elas minguam, elas se calam. Mas quando a gente não invoca, isso cresce na gente, nosso pecado. E no último versículo, que fala assim, desde os tempos antigos nunca se ouviu falar, nunca se soube e os olhos jamais viu um Deus além de ti que tenha feito tanto por aqueles que nele confiam. Isso mostra, né, a aliança do Senhor. Pai, o Filho e o Espírito Santo, incomparável, cheio de misericórdia e sempre em socorro daqueles que o esperam. Mas depois de escutar tudo isso, o que a gente consegue refletir? O que hoje Deus quer de fato anunciar? Será que estamos realmente acreditando na sua palavra? Será que estamos tendo fé em Deus? Ou colocamos fé em outras coisas? Será que realmente a gente acredita na promessa que Deus faz? Porque na nossa vida, assim, na nossa caminhada, a gente ora, assim, ou a gente tem dificuldade, ou alguns momentos mais, outros momentos. E tem uns momentos que Deus fala conosco, Ele tem promessas para a nossa vida, tem missões, tem projetos. Pode não ser os nossos, mas Ele com certeza tem. E nos coloca isso de alguma forma. Será que realmente eu acredito nisso? Será realmente que eu acredito e vivo isso? A gente precisa se auto-refletir. Não é ninguém, é eu e Deus. A gente precisa se colocar em oração e realmente perguntar a nós mesmos se a gente acredita, se a gente espera. Porque não adianta se a gente não esperar. Deus tem desejado mesmo derramar maravilhas no meio de nós. É o que Ele fala isso na palavra. É o que, se a gente olhar na Bíblia, Ave Maria, é o título, um céu aberto. Ele usa de misericórdia para conosco. Mas será que mesmo conhecendo a sua palavra, porque a gente conhece a palavra, a gente vive em comunidade, a gente está inserido numa comunidade, nós somos pagãos. Mesmo conhecendo os seus desígnios, a gente às vezes ignora. E às vezes a gente se coloca em oposição à sua palavra, à sua vontade. E isso, por essas decisões, por essas atitudes, às vezes a gente bloqueia, não permite que esse desejo de Deus nos alcance. Deus está atrás de toda obra de justiça, de amor, de perdão. A gente conhece, sabe que largamente Ele usa de misericórdia em várias situações. Nós temos vários testemunhos. Mas a nossa humanidade, ela, muitas das vezes, ela cresce dentro de nós. E como humanos que somos, a gente fica obstinado a várias coisas que fogem à ordem, à harmonia, que fogem à vontade de Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos, a exercer aquilo que Deus nos pede dentro da comunidade, dentro do grupo de oração, dentro da família. Isso é muito sério. E é isso a nossa fidelidade.
A gente não é infiel muitas das vezes porque adoramos outros deuses, mas porque a gente vai contra as coisas do Senhor. De maneira simples, de maneira, às vezes, que a gente não consegue perceber. E isso em qualquer lugar, dentro da nossa paróquia, dentro da nossa casa, dentro, às vezes, de um grupo de oração, dentro do nosso serviço, da pastoral que a gente, às vezes, exerce, dentro do nosso trabalho. E aí isso gera essa atrito, né? Isso que vai contra as coisas de Deus, gera uma divisão, dizendo, a gente fica desunido. E a gente sofre danos dessas escolhas. Esses danos batem em nós. Mas hoje o que Deus realmente vem nos colocar é que Ele não vai nos deixar seguir assim sempre. Ele não vai. Ele coloca hoje fim a essa época de desvio na nossa vida. Ele transforma toda essa situação, esse ambiente, aquilo que a gente vive dentro da nossa casa, aquele particular, os nossos objetivos pessoais, os nossos cumprimentos em comunidade, em paroquianas, em grupo de oração. Só que ele realmente depende do nosso querer. Ele não arromba, ele convida. Ele anseia por fazer essa mudança em nossas vidas, mas requer nosso esforço. Uma revisão profunda de vida, uma reflexão das nossas atitudes, uma mudança realmente de interior. E quando eu falo aqui interior, não é para aparentar a mudança. O que as pessoas pensam não importa, é o que Deus sabe. É isso que importa. Porque é Ele, acima de tudo, e de todos. É este o anúncio que hoje Ele vem falar com a gente. Ele quer vir agir em nosso favor. Daqueles que nele confiam e esperam. A gente não está aqui porque a gente confia em outra coisa, porque a gente confia no nome dele, no seu poder, na sua palavra, no detém todas as forças. A gente espera nele, espera mudança, mas ela precisa começar dentro da gente. E essa é a realização. A palavra que fala hoje, teofania, né, quando a gente vai em outras traduções, é a revelação do Senhor, a manifestação de Deus. É o que está sendo prometido da parte de Deus hoje. Ele está prometendo essa mudança para aqueles que desejarem, quiserem, se colocarem em sua presença. Vamos fechar os olhos rapidinho. E que essa palavra, ela seja fecundada no nosso coração. Hoje a gente está sendo semeada, anunciada a palavra de Deus. E que a gente saia hoje daqui motivados a refletir. A reflexão, isso tudo vai começar pela nossa reflexão interior. Porque o Senhor é Deus de fidelidade. Ele é Deus de fidelidade, é Deus de poder. É Deus de palavra. E voltemos sinceramente a Deus. E comecemos por dentro. E que o Espírito Santo de Deus venha no modo de cada um, na realidade de cada um. Venha nos ajudar. Venha nos impulsionar. Nos tocar de um modo novo.
Levanta as suas mãos e diga: eu tenho a marca da vitória.